Olá, então eu me chamo Rafaela Villanova, eu vou falo da unidade da UERGS em Erechim. O meu capítulo então é da Ambientes para Crianças Pequenas, da Campos de Carvalho e Gleicilab. O campus de estudo então é de crianças de 2 a 5 anos, principalmente em salas de aula, em creches. E para playgrounds infantis em ambientes escolares também. Então, elas começam ali falando um pouquinho sobre arranjo espacial das crianças, onde os principais tópicos seriam variáveis de contexto imediato, são delimitações das zonas onde as crianças brincam, chamando isso então de zonas circunscritas, que é onde as crianças são bloqueadas não, mas são delimitadas por 3 lados, então ser no parede, enfim, ali. Eu explico um pouquinho mais depois. Variáveis de situação de interação, então a interação entre as crianças e o ambiente, o modo que elas vão interagir com o espaço em que elas estão. E as variáveis pessoais, onde a frequência que elas vão interagir entre outras crianças e parte específica do espaço em que estão. Elas falam também como é importante as circunscritas, que favorece a autonomia, porque vai falar então como é importante ter ali que essa zona ela seja feita para as crianças, Seja as mesas do tamanho delas, o armário do tamanho delas, porque vai aumentar a autonomia. Aumentando a autonomia, aumenta a interação entre as crianças, diminuindo a interação de terceiros, seja de forma voluntária ou não. Então, eles não vão chamar tantos os adultos para participar das brincadeiras ou para ajudar. Permite também situações de privacidades, porque elas se sentem mais como se aquele ambiente fosse delas, É tipo tudo pro tamanho delas, os armários, as mesas, enfim. Aumenta também o envolvimento das crianças em brincadeiras do dia a dia, como cuidar do nenê, fazer comida, tomar café. E estimula a apropriação dos espaços, ou seja, eles se sentem mais acolhidos naquele lugar. Elas falam também sobre a docilidade ambiental, que é um termo que os psicólogos, enfim, cientistas dessa área utilizam para ambientes que possibilitam a interação, possibilitam o indivíduo atuar naquela zona de desempenho, otimizando suas capacidades. Sejam crianças, idosos, adolescentes, adultos, se aquele espaço, então, ele for dócil, se ele for apropriado para a faixa etária em que tu se encontra, as tuas habilidades aumentam, a docilidade ambiental também fala ali sobre o ambiente que as crianças brincam e interfere no modo como elas interagem. Ou seja, se elas estão brincando no playground, elas vão interagir mais com outras crianças brincando também. O auxílio dos adultos interfere porque se os adultos estão ali interagindo, auxiliando a criança a brincar, automaticamente ela não brinca mais com outras crianças. Elas começam a brincar, então, com os adultos. Agora, se os adultos estão por perto, sentados, num campo de visão onde a criança consiga vê-los, e caso precisem de ajuda, chamem, elas começam a interagir mais com outras crianças. Eles também trazem um termo que eu acredito que seja francês ou inglês, que é affordance, que é aquilo que o objeto diz para quem o observa. Ou seja, ela traz o exemplo do escorregador. Crianças pequenas vão subir e descer pelo escorregador normal, sentadinhos. Crianças um pouco maiores, elas já vão subir pelo escorregador, descer pelo escorregador, de costas, de cabeça para baixo. Isso também muda. E as idades diferenciam na forma como elas brincam com aquele brinquedo. Por exemplo, que foi o que eu acabei de falar. Então, eles também falam sobre a docilidade em playgrounds escolares, levando em conta os termos sociais, que é a aceitação e acolhimento da criança naquele local, ou termos físicos, onde a criança vai ter abrigo de luz, abrigo de ventos, abrigos de chuva, de umidade, de poluição. E ali no conceito final, então, eu vou citar que é entendendo-se que o ambiente sociofísico assume um importante papel nesse processo de desenvolvimento e na
promoção da identidade pessoal, chamamos a atenção para o arranjo espacial e a docilidade ambiental, como elementos que favorecem o uso do espaço e promovem a socialização infantil. Então, isso resume tudo que eu falei. E eu acho que isso foi isso por hoje. Obrigada!